Boa noite a todos sejam muito bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Recebamos um abraço caloroso, amoroso e fraternal do nosso irmão Maior Jesus, e que todas essas boas energias possam nos acompanhar durante a nossa semana. Hoje é um dia especial, a gente vai fazer uma homenagem para a doutora Adolfo Bezerra de Menezes, né? Um espírito de grande vulto, né, dentro do espiritismo. Nascido aos 29 de agosto de 1831, portanto, dia 29 próximo estaria fazendo 191 anos. Né? Já foi convidado por nada mais, nada menos, né, do que Nossa Senhora a ocupar esferas superiores, mas ainda ele falou que tem muita gente que ele gosta aqui. Né? Então, e a gente deve muito a ele. Então, a gente não vai ter o livro dos Espíritos e a Liliana vai fazer o Evangelho em homenagem a ele. Então eu convido a todos nesse momento a cerrar levemente os olhos, a se colocar de maneira confortável na cadeira e através de uma respiração lenta e profunda vamos acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, procurando pouco a pouco nos desligar dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas angústias, para que na noite de hoje o Evangelho do Cristo, a parte principal do nosso tratamento, possa nos encontrar de maneira receptiva, que possamos abrir os nossos corações para esses ensinamentos do nosso irmão Maior Jesus, que há mais de 2000 anos nos deixou a regra do bem proceder. E certos da presença de Jesus aqui entre nós, pelo compromisso assumido por Ele mesmo, de que quando estivessem falando em seu nome, ali Ele estaria no meio deles. É com essa certeza que vamos iniciando a nossa reunião com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus e a graça de Jesus. Uma boa noite a todos. Como o Rogério nos colocou, hoje é um evangelho especial, né? E falar de Dr. Bezerra, gente, é permitir voos sublimes à nossa alma. Mas hoje, para falar desse grande espírito, eu não queria falar apenas do Bezerra anjo, do Bezerra que cura, do Bezerra espírita. Eu gostaria de falar do Bezerra homem, do Bezerra humano, do Bezerra gente como a gente. Fica até difícil a gente imaginar o Bezerra gente como a gente, mas ele foi. Um dos seus grandes biógrafos, o Jorge Damas, ele diz: Bezerra foi humano como nós. Bezerra tomou muito banho de cachoeira, Bezerra brincou e passeou muito nos parques, porque o Dr. Bezerra casou-se 2 vezes, teve 9 filhos de sangue, porque todos nós somos seus filhos do coração. Então o Dr. Bezerra brincou, ralhou, sorriu, chorou, amou, leu e escreveu a beça, curtindo os sons, os sabores e as cores da vida doméstica. Nós podemos dizer que Bezerra, antes de ser espírita, ele foi um cristão por inteiro. Ele foi um homem caridoso. Bezerra vivia a caridade pela caridade na caridade. Nós dizemos que ele tinha na essência a caridade. E por ter como essência a caridade, ele amou todos nós como se nós fôssemos a sua grande família. E as bênçãos da pobreza e das misérias humanas que ele socorreu o acompanharam à morada celeste. Então é muito importante nós conhecermos o Dr. Bezerra humano, para que a gente possa aprender com ele, não ficar apenas esperando uma bênção dele. Lógico, quem de nós não gostaria de receber uma bênção de Dr. Bezerra? E se vier, como se diz, é bem-vinda. Mas uma das maiores bênçãos
que nós podemos receber dele é compreender o que é que ele fez na vida dele. Como que ele se comportou nos momentos que ele passou. Momentos esses muitas vezes de dor, de sofrimento, de miséria, de doença, de conflitos afetivos, financeiros, de calúnia, perseguição, injustiça, de perdas. O que ele fez nesses momentos? Momentos esses, gente, que muitos de nós já podem ter tido passado, pode estar passando, pode vir a passar. Então, o que nós queremos tirar desse grande espírito é exatamente o seu comportamento nesses momentos, gente, que são tão difíceis para nós. Porque um espírito, mesmo de uma hierarquia elevada como o Dr. Bezerra, quando eles vêm no mundo de provas e expiações, eles passam pelas mesmas situações, mas passam de forma diferente. Então é isso, como que era o comportamento, a conduta de Dr. Bezerra, principalmente nesses momentos que às vezes é tão difíceis para nós. Como foi e como é a conduta de Dr. Bezerra até hoje. Porque Dr. Bezerra, ele diz para nós, eu ainda estou aonde tem problemas. Aonde tem problemas, gente? Terra. Então ele diz, eu tenho muitos seres amados, parentes, amigos na terra. Eu tenho vocês. Todos vocês são meus filhos do coração. Então, quando cada um de vocês tem um problema, o meu coração sente a dor que vocês estão sentindo. Então, como o Rogério nos colocou, são 191 anos que o Dr. Bezerra está conosco, que vão ser completados agora, dia 29 de agosto de 1831, ele nasceu, no estado do Ceará, na cidade de Riacho do Sangue. Desses 191 anos que ele está conosco, 69 foram na vida física. E nesses 69 anos de vida física, ele se transformou no verdadeiro apóstolo da caridade. Quantas curas gratuitas, quantas dores aliviadas, não somente pelas suas mãos bondosas de um médico, mas pelas suas mãos generosas de um benfeitor. Com que carinho, com que ternura, Dr. Bezerra cuidava, tratava e curava as feridas do corpo e da alma daqueles que o procuravam. As palavras que saíam da boca de Dr. Bezerra, elas vinham do coração. Então elas eram revestidas de amor e fé. Quem escutava Dr. Bezerra falar era envolvido pela paz, pela tranquilidade, pelo conforto. Ninguém que fosse até Dr. Bezerra saía sem o alívio, sem o consolo, fosse para as enfermidades do corpo ou da alma. O amor, ele não viveu de forma platônica e não ensinou apenas nos lábios. Dr. Bezerra praticou o amor no exercício da caridade. E foi no exercício da caridade, praticando o amor, lá no fundo da farmácia do amigo Cordeiro, que ele realizou um trabalho para Jesus que até hoje ecoa na espiritualidade. Entre aquelas paredes humildes daquele pequeno consultório, mas revestidas por falange de espíritos, que ajudaram o Dr. Bezerra a curar o corpo e a alma, ele realizou o trabalho apostólico para Jesus. O consultório da cidade, Dr. Bezerra não tinha mais. Então, naquela pequena sala de espera, misturavam-se ricos e pobres, os que podiam e não podiam pagar, esperando o Dr. Bezerra chegar. E o bondoso médico, de lindos olhos verdes, chegava sempre com um sorriso nos lábios. Fazia questão de cumprimentar e abraçar cada um que estava ali esperando. Igualzinho os médicos de hoje, né, gente? Como que as pessoas se queixam? O médico não olhou na minha cara. O médico não gastou mais de 5 minutos na minha consulta.
Uma senhora chegou para o De Lucas, José Carlos De Lucas, vocês devem conhecer, também um grande trabalhador da seara espírita, escritor, palestrante. Em uma palestra em homenagem ao Dr. Bezerra, ele conta. Essa senhora chegou e falou: De Lucas, eu entrei no consultório, o médico já estava fazendo a receita. Eu disse para ele: mas doutor, o senhor não me consultou? Ele falou: calma, essa não é sua receita, essa é a receita do paciente seguinte. Ela deduziu, a receita dela estaria pronta. Porque não são apenas os pacientes que reclamam, os médicos de hoje também. Como que os convênios pagam mal. Que miséria pelo trabalho deles. Então, gente, entre um intervalo e outro, hoje é tão fácil, né? Nem precisa daquela ficha no papel. Acessou ali no computador, tem todo o histórico, né? E geralmente o paciente volta com os mesmos problemas, né? E deixa a receita pronta. Se bater com os mesmos problemas, agiliza. Quanto mais consulta, menos o prejuízo. Os pacientes viraram números, mas não Dr. Bezerra. Fica tão claro a vocação da alma de Bezerra à medicina, que ele dizia: um verdadeiro médico não tem direito de terminar uma refeição, de escolher a hora, de questionar se está perto ou longe, os gemidos que lhe chegam aos ouvidos. Porque aquele que se recusa a atender aquele que bate a porta, porque ele está com visita, trabalhou muito, está muito cansado, são altas horas da madrugada, o tempo e a estrada estão ruins, fica longe ou no morro, que tem coragem de pedir que lhe pague o transporte para ir até o paciente, daquele que não tem dinheiro nem para comprar a receita, ou diz ao aflito que lhe bate a porta implorando ajuda, que procure outro, esse não é médico. Esse é negociante de medicina. É um desgraçado que envia para o outro o anjo da caridade, que lhe batia a porta e trazia a única moeda capaz de saciar a sede de riqueza de seu espírito. Então, quando o doutor Bezerra chegava naquela sala de espera e abraçava as pessoas, gente, o abraço de doutor Bezerra curava. Lógico que nós temos que compreender que a cura, ela está muito ligada à pessoa que vai receber, à fé daquela pessoa, à necessidade daquela pessoa. Não vamos dizer mérito, mas vamos dizer conquistas daquela pessoa. Então o doutor Bezerra sabia que muitos ali já estavam curados, mas ele fazia questão, ele atendia um por um, e cada pessoa que entrava naquele pequeno consultório, doutor Bezerra identificava os problemas, as dores físicas, dores morais, lia pensamentos, traduzia sentimentos e angústias. Ele consultava pela pena, a caneta tinteiro da época, e pelos lábios. Pela pena, doutor Bezerra receitava homeopatia, passe, água fluídica. Pelos lábios, conselho. Ah, como os conselhos de doutor Bezerra eram diferentes dos nossos. Quanto temos que aprender com ele. Porque nós fazemos assim, nós damos conselho. Mas primeiro, você vai jogar na cara da pessoa todos os defeitos dela, né? E aí você vem com um conselho, que é a solução para os problemas dela. Então a gente vê com muita facilidade o problema do outro e temos a solução para o problema do outro. Não Bezerra. Bezerra nunca apontou dedo. Bezerra nunca jogou nada na cara de ninguém, nunca criticou, julgou ou condenou. Os conselhos de Bezerra vinham do coração. Então eram revestidos de amor. E conseguiam despertar o cristão adormecido no coração do seu paciente. E pedir a todos: tenham em casa o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia com amor e confiança em seu autor, o Mestre amado Jesus. Este era o jeito humano de Dr. Bezerra. Humanidade, me desculpe, mas que está faltando em muitos médicos hoje. Dr. Bezerra dizia: um médico mais que um sacerdote,
tem meios de exercer a divina caridade. Mas estou falando daqueles que fazem da medicina um sacerdócio e não uma indústria rendosa. Então, no seu jeito humano de ser, Dr. Bezerra entrava na dor e no sofrimento das pessoas. Porque Dr. Bezerra sabia que as dores humanas, vocês sabem o que são as dores humanas, né? É a tristeza, a melancolia, o rancor, o ressentimento, as perdas, que são tão humanas ainda em nós. Muitas vezes, gente, essas dores humanas são a causa das nossas doenças. Então, o Dr. Bezerra sabia, como ele sabe até hoje, nós somos carentes. Então, muitas vezes, na verdade, o que se quer mesmo é falar com o médico. É desabafar, é contar. Muitas vezes chega lá, por exemplo, e diz assim: ai, doutor, eu não estou aguentando de dor nas costas. É um disfarce, é um pretexto, é uma camuflagem. Na verdade, muitas vezes o que queria se dizer é: doutor, se o senhor olhasse na minha cara, se o senhor me desse mais que 5 minutos, se o senhor não tivesse com a receita pronta, o que eu queria dizer, o que eu não estou aguentando é o peso da vida nas minhas costas. O peso da vida nas minhas costas. Então essas nossas carências, essas nossas necessidades, essas dores, tanto físicas como da alma, são humanas. E Dr. Bezerra era humano. Então ele também sentiu dor, sentiu carência, sentiu necessidade. E por ser humano e sentir, Dr. Bezerra entendia, compreendia e permitia. Ele abriu um espaço nas suas consultas para que a pessoa se sentisse acolhida e falasse. Para o Dr. Bezerra vocês podiam falar: eu não estou aguentando o peso da vida nas minhas costas. Então, gente, muitas vezes não foram os remédios que o Dr. Bezerra receitou que curou. Na verdade, tem-se dúvida, o que é que curava? A homeopatia que ele receitava? A maneira como ele tratava as pessoas, dando essa abertura para que a pessoa pudesse falar? A forma como ele falava, que suas palavras eram revestidas de amor? A fé que ele transmitia ao seu paciente? A sua capacidade de restaurar esperanças de um sofredor, ou porque ele fazia a pessoa se sentir especial para Deus? Uma dessas coisas? Um pouquinho de alguma dessas coisas, ou tudo isso junto? Não se sabe. Mas o que se sabe é que quem entrava no consultório de Dr. Bezerra saía restaurado por dentro, porque deixava lá dentro tudo que oprimia o coração. E nós sabemos que a restauração emocional transfere para o corpo físico. É assim, gente, que o Bezerra humano tratava, cuidava e trabalhava conosco, nos restaurando. É assim que ele continua cuidando e trabalhando até hoje conosco. Hoje mesmo ele está aqui. Ele chegou aqui. Esse médico de lindos olhos verdes, sorrindo, ele cumprimentou e abraçou cada um de nós. Nos radiografou pela lente do amor, então identificou nossos problemas, nossas dores, leu nossos pensamentos, traduziu as nossas angústias, nossos sentimentos e disse para nós: somos velhos companheiros de jornada. Eu estou aqui para ajudar a restaurar cada um de vocês. Este era o jeito humano de Dr. Bezerra e continua sendo, porque ele sentiu as mesmas necessidades, as mesmas dores, as mesmas carências e se transformou num verdadeiro exemplo de um homem de bem para nós. Ele é uma das maiores referências, junto com o Chico, de um homem de bem. Porque um homem de bem, gente, é exatamente aquele ser humano que entendeu, compreendeu e colocou em prática a lei de amor, justiça e caridade.
Pegue essa essência, ó, que nós temos aqui dentro, essa essência divina que é o amor, e põe em ação. Caridade é isso, gente, amor em ação. Então é por isso que ele é reconhecido pelas grandes curas. Porque, volto a repetir, o dinheiro não foi o motivo que levou ele a ser médico. Porque questionaram ele quando ele foi estudar. Bezerra, por que medicina? Seus irmãos partiram tudo para direito. Porque eu quero ajudar a aliviar a dor do meu irmão. A gente até brinca que a medicina, gente, trouxe prejuízo financeiro para o Dr. Bezerra. Porque além dele não cobrar consulta, a pessoa saía do consultório com o dinheiro para o remédio, para o alimento, comida, né? Roupa, calçado, ajudava a pagar aluguel, até enterro o Dr. Bezerra fez. E tem uma questão, como a maioria das consultas dele era de graça, a hora que ele colocava a mão no bolso, ele não tinha dinheiro. Sabe o que o Dr. Bezerra fazia? Dívidas, farmácia, mercearia, loja. Ele dava o que tinha e o que não tinha para ver o sorriso no rosto de um sofredor. Uma certa ocasião, chega uma senhora com uma criança muito desnutrida. Lógico, o Dr. Bezerra não cobrou a consulta, entrega a receita. Ela fala, mas como comprar isso, doutor? Eu não tenho dinheiro nem para o leite da minha filha. Dr. Bezerra pôs a mão no bolso, suspeitou, tinha certeza, tinha dinheiro, né? Vocês conhecem essa história. E vocês sabem o que o Bezerra fez. Mas o que eu disse para vocês? Que nós tínhamos que pegar os exemplos de Bezerra para nós. Então a pergunta que eu faço, o que é que nós faríamos? Porque uma situação dessa nós também podemos passar. Pode ser, me desculpe, que tenha Bezerras aqui. Eu estou falando por mim e por uma grande parte das pessoas. Faria o seguinte, minha senhora, eu já não cobrei a consulta. Eu não tenho dinheiro para te ajudar. Agora a senhora tem que fazer a parte da senhora, né? Se vira. Vai lá no postinho, na farmácia do povo, pede emprestado, porque eu já fiz tudo que eu podia. Eu não tenho mais nada. Nós, gente, não, doutor Bezerra. Ele dizia que quando o necessitado chegava até ele, foi Jesus que mandou. E ele tinha que fazer tudo o que podia. Ele já estava pensando em fazer dívidas. Mas ele olha para a mão e vê o anel de formatura. Não pensou duas vezes. Tirou o anel, deu para a senhora, para que ela comprasse o remédio, o leite, o que foi preciso. Vocês já vão encontrar em algumas biografias, tá? Biógrafos contestando que esse anel foi dado porque um senhor pediu ao Dr. Bezerra que não tinha como enterrar a esposa. E o Dr. Bezerra dá o anel. Gente, seja para essa senhora, seja para esse senhor, não tem importância. O que importa para nós é que o Dr. Bezerra se desfez, gente, de um dos únicos tesouros que ele tinha. Não é porque aquele anel de formatura, anel de médico, ainda mais na época de Jesus, né? Que posição, não. É que aquele anel tinha o símbolo de todo o esforço e sacrifício de Dr. Bezerra. Eu sei que vocês conhecem a biografia e sabem da história do Dr. Bezerra para estudar. Quando ele vai para a faculdade, a família estava falida. Dr. Bezerra foi um dos estudantes mais pobres da turma dele. Ele se alimentou muito de pão e água. Deu aulas particulares. Ele não tinha condições de comprar os livros caros de medicina. Ele estudou medicina em biblioteca. Então ele sabia de todo o esforço, mas ele não se importou com aquilo. Então ele se desfez para ajudar um necessitado. Por que o Dr. Bezerra fez isso? Porque ele é espírita, né? Porque ele era cristão, né? Não. Porque ele era um homem de bem e caridoso. Lógico que a religião nos ajuda, mas não é ela que nos torna caridoso. Vou passar um outro exemplo rapidinho para vocês. Ouvindo uma palestra, ela nos contou, a explanadora, ela é espírita e o irmão ateu. Bem oposto, né?
E ela então vai visitar esse irmão, estava muito frio. O irmão sai para trabalhar de manhã, agasalhado, todo bonitinho. Quando ele volta à tarde, nós mulheres reparamos bem, falou: nossa, você está sem blusa. Você esqueceu lá no seu trabalho, está com calor? Falou: não, tinha uma pessoa tremendo de frio, eu tirei a blusa e entreguei para ela. Depois ela foi procurar um cobertor antialérgico, macio, ai, delicioso, caríssimo. Falou para ele: cadê o cobertor? Ah, passou uma pessoa aí pedindo e eu dei. É um ateu. Não era um espírita, não era um cristão. Ele não foi lá no carro e pegou aquele agasalho velhinho que nós, espírita, né? Eu sou espírita, eu sou cristão, deixa lá, né? Porque se alguém precisar. Ou naquela sacolinha que muitas vezes arrumamos para doar, né? Pegamos os agasalhos que não usa, aqueles agasalhos velhinhos, mas o outro não tem nada, né? Não foi aquele cobertor furado que provoca coceira, foi o melhor que ele tinha. Gente, quem trabalha com assistência social sabe. Chega a doação que não dá nem para ser pano para passar no chão. Então, me desculpa, se eu tô com aquele meu casaco lindo de marca, que ainda está parcelado em suaves prestações no cartão de crédito, será que eu tirava e entregava para a pessoa? Eu ia falar: coitada, que dó, não tenho nada aqui para ajudar. Nós, cristãos espíritas, quem fez isso foi um ateu. Então isso nos faz lembrar daquela frase de Jesus: nem todo aquele que bata no peito e diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O ateu fez a vontade do Pai. Doutor Bezerra, independente de ser espírita e cristão, fez a vontade do Pai. Porque Doutor Bezerra, como diz Ramiro Gama, em Lindos Casos de Bezerra, tem a elegância moral. Na falta do dinheiro, ele socorria com um pensamento, com uma oração, com um abraço, com um sorriso. Doutor Bezerra era aquele ser humano que sorrindo animava, olhando acalentava, falando esclarecia, confortava e consolava, abraçando curava e orando realizava milagres. Já temos elegância moral? E esse homem caridoso, de bem, humano, elegante moralmente, ele nunca foi rico, viu? Mas também nunca faltou os recursos necessários para ele trabalhar no bem. Porque quando nós nos propomos a trabalhar para o bem, gente, a espiritualidade manda todos os recursos. Às vezes, não é bem aquilo que nós queríamos receber, né, Rogério? Mas eles mandam, para que a gente multiplique cada vez mais o nosso trabalho para o bem. E um desses recursos muito valioso na vida de Doutor Bezerra foram os livros. Os livros mudaram uma fase da vida de Doutor Bezerra. Se eu perguntar aqui para vocês, qual é o ponto luminoso aqui do Emmanuel? A gente vai falar que é esse salão, né? Onde acontecem as explanações. Uma sala de passe, de trabalho mediúnico, de assistência social, bazar, tudo pontos iluminados dessa casa. Mas tem um ponto aqui que inclusive está dentro desse salão, que é muito iluminado e também está lá na nossa casa. Sabe que ponto é esse, gente? Onde tiver livros. Pode ser uma mesa, pode ser um nicho, pode ser uma estante, uma livraria, uma biblioteca. Aonde tiver livros, um ponto iluminado. Sabe por quê? Porque aonde estão os livros, estão as ideias. Aonde estão os livros, está: conheças a verdade e a verdade vos libertará. Nós deveríamos nos dedicar mais à leitura. Um livro, gente, pode mudar as nossas ideias, a nossa cabeça, visão de mundo, pontos de vista. Um livro pode mudar aquilo que está incomodando em nós, porque você começa a entender o porquê e o para quê, que há necessidade da sua mudança para aquilo não te incomodar mais. Um livro pode mudar a nossa vida.
Então, sabe aquele grande milagre que muitas vezes nós estamos esperando? Ele está aqui dentro. Lógico, gente, que ajuda espiritual, tratamento espiritual, uma cirurgia espiritual tem muito valor. Mas só vão ser eficazes se você permitir. E para você permitir, você tem que mudar. Quantas vezes nós estamos na casa religiosa, tá? Pode ser numa missa, num culto. A gente usa a casa espírita, né, Rogério, para puxar para o nosso lado, né? É a referência que nós temos, né? Então a gente vem aqui, assiste o evangelho, toma o passe, água fluídica. Às vezes a gente passa por um atendimento fraterno, a gente já trabalha na casa. Que gostoso que aqui dentro, né? Todo mundo sorri, todo mundo é bonzinho, né? Por quê? Porque nós estamos buscando isso mesmo, nós estamos buscando o bem. Então a gente faz aquela limpeza da energia pesada, ficamos leves, refeitos, fortalecidos. Saímos daqui e continuamos com as mesmas atitudes e comportamento. Às vezes é aqui na porta do centro, tá? Você vai atravessar, tem um motorista imprudente, quase te atropela, você já vai lembrar da mãe dele. Você vai lá pegar teu carro, você tem uma surpresa, né? Mexeram no teu carro, ou no caminho para casa, né? Alguém te fecha, você já sabe o que você vai responder. E aí? O que acontece com a força que você veio buscar? Você veio aqui, entrou, eles trouxeram, te envolveu, você ficou fortalecido. A primeira atitude nossa de desequilíbrio, gente, não segura a força. Ela cai aí do seu lado, pode ser até que o outro aproveite. Aí você fala assim, ó, tá vendo? Devia ter ficado em casa. Vim para casa espírita para ganhar isso, gente. Olha aí meu carro, olha o que aconteceu comigo. Não sei o que está acontecendo. Depois que comecei a ir no centro, os problemas pioraram. Acho que eu tenho que mudar de centro. Eu acho que eu tenho que arrumar um médium mais forte. Sabe uma coisa? Eu tenho que mudar de religião. Aquele povo está enganado. Será que são as religiões que estão enganadas ou os lugares onde você vai buscar força? Porque não precisa ser só uma casa religiosa, não. Jesus diz, aonde estiver uma ou outra pessoa reunida, né? Uma ou mais pessoas, né, Rogério? Me corrija se estiver errado, lá eu estarei. Então não precisa ser uma casa religiosa. Pode ser um grupo de apoio, um lugar onde tem pessoas reunidas para o bem. Lá está a força, lá está Jesus. Então, gente, quem está enganado, desculpa, viu? Somos nós. De querer colocar nas mãos de Deus e da espiritualidade as situações, o que está me incomodando, para eles resolverem. Como diz o De Lucas, eles jogam ping-pong conosco. Você joga a bolinha vem de volta. Então você manda o problema para eles. Eles pegam teu problema e parei. Esse problema aconteceu pela atitude da pessoa. Se eu posso, eles podem resolver. Pode tirar toda a dor, nossa. Só que o que vai acontecer? Você vai continuar agindo daquele jeito? Vai continuar tendo problema. Manda o problema de volta para eles resolverem, mas manda com força, com ajuda, pedindo para nós, muda pensamento, muda atitude, muda comportamento. Então um livro mudou a vida de Dr. Bezerra, na realidade 2. A força de 2 livros mudaram a vida de Dr. Bezerra. Vocês sabem que o Dr. Bezerra passou por um tratamento espiritual, sabem, né? Ele sofreu 5 anos de um problema gástrico seríssimo. Ele era um dos melhores médicos do Rio. Amigos médicos. Não descobriu uma cura e nem um alívio. Dr. Bezerra conhecia o Livro dos Espíritos e ouve falar de tratamento espiritual. Na época eles eram chamados de médiuns receitistas. Nós estamos falando de 1870 e alguma coisa. O Livro dos Espíritos, publicado, a primeira edição, 1857. Então o Espiritismo era um bebê. Ideias fresquinhas, novas. Nós sabemos que ideias novas para serem implantadas leva tempo. Imagina o Espiritismo. Se hoje tem preconceito, imagina no tempo de Bezerra. E se Bezerra não tem o conhecimento do Livro dos Espíritos? Ele faria o tratamento espiritual? Provavelmente não.
Porque Dr. Bezerra, como a maioria de nós, veio de formação católica. Só que o Dr. Bezerra, naquela época, ele veio aonde era imposto a religião pela igreja e você não contestava. Aceitava do jeito que eles colocavam. Vocês já imaginaram uma grandiosidade daquele espírito, de toda a vivência, aceitar isso? Ele aceitava, né? Aí ele vai para a faculdade, tem contato com os pensadores livres. Então, Dr. Bezerra, nessa época, diz que ele se tornou mais cético do que católico. Ele se afastou da igreja, nunca da sua essência de cristão ou de homem caridoso. Só que aí, muitas vezes, o recurso é trazido pela eficiente professora Dor, né? Ele perde a primeira esposa. 4 anos só de casamento, 2 filhos pequenos. Dr. Bezerra, como qualquer ser humano, sofre as dores humanas de uma perda. Tristeza, abatimento, depressão. Ele perde o encanto pela vida. Nem a medicina, que era a sua paixão, ele queria mais exercer. Aí, um companheiro, um dentista que dividiu o consultório da cidade com ele, o presenteia com uma Bíblia, gente. Muitas pessoas dizem, Dr. Bezerra, depois que leu o Livro dos Espíritos, o primeiro livro que começou a modificar Dr. Bezerra é a Bíblia Sagrada, gente. Mas ele pega aquela Bíblia, não agora por obrigação de ler, por necessidade. Ele começa a ler a Bíblia de uma outra forma. E ele começa ali a sentir a necessidade de voltar a crer. Mas ele queria uma fé raciocinada. Ele queria entender o porquê e o para quê de todas as situações que nós passamos. E ele começa em busca dos livros sagrados. Lógico, esse primeiro contato, essa vontade da mudança, Dr. Bezerra vai ganhando ânimo, volta a trabalhar. Então é aí que o Dr. Joaquim Travasso, um dos primeiros tradutores das obras kardecianas no Rio, presenteia o empresário, o deputado, o médico dos pobres e o amigo Dr. Bezerra com o exemplar do Livro dos Espíritos. Ainda o Dr. Bezerra brinca, né? Como era uma doutrina nova, não devo ir para o inferno só de ler o Livro dos Espíritos, né? Só que a hora que ele começa a ler aquele livro, gente, ele falou que ele não encontrou novidade nenhuma. Lógico, né? A essência dele conhecia tudo aquilo e ele dizia, né? Eu parecia um espírita de nascença. Então, quando aparece o problema de doença, Dr. Bezerra tinha mudado ideias, ponto de vista, visão do mundo, fez o tratamento e curou-se. O que é que curou o Dr. Bezerra? Conhecimento mais tratamento. Conheças a verdade e a verdade vos libertará. Teríamos muito para falar do espírita Bezerra, mas vamos deixar para uma próxima. Porque hoje nós queremos tirar os seus exemplos como ser humano. E como, gente, essa fé raciocinada que Dr. Bezerra conquistou pelo conhecimento foi importante numa questão humana de Dr. Bezerra. Uma questão humana que todos nós somos sujeitos e acabamos tendo na nossa vida, que é a perda de um ente querido. Não existe dor maior para um ser humano do que perder uma pessoa amada. E o Dr. Bezerra, gente, não perdeu apenas a esposa. O Dr. Bezerra perdeu em vida 5 filhos. Sendo que os 2 primeiros filhos que o Dr. Bezerra perdeu, ele perdeu no intervalo de 4 meses. Vocês conseguem imaginar a dor deste homem, gente? Então o Bezerra humano, ele sabe a dor da perda de um filho para um pai e para uma mãe. E se Dr. Bezerra não tem o conhecimento dos livros sagrados, se ele não tivesse mudado as ideias, se ele não tivesse o conhecimento do Livro dos Espíritos, se ele não soubesse da imortalidade e da sobrevivência da alma, se ele não tivesse conhecimento da lei da reencarnação,
que é a maior prova do amor, da justiça e da bondade de Deus, aonde nós compreendemos que muitas vezes aqueles seres que nós amamos têm resgates dolorosos aqui na terra. Abençoados são os livros, gente. Abençoado foram esses livros sagrados. Abençoado doutrina espírita, que foi capaz de lançar raízes profundas no coração de Dr. Bezerra e pode lançar em todos os nossos corações. Porque, gente, só a certeza da vida futura, da imortalidade da alma, que dentro das leis da reencarnação nós não somos vítimas e que aquelas situações que nós passamos podem fazer parte de um resgate doloroso, porque todos nós estamos inseridos na lei de causa e efeito, ato-consequência. Então muitos desses momentos de sofrimento podem fazer parte do nosso aprendizado. Só essas certezas são capazes de gerar em nós uma resignação, capaz de fazer um homem como nós, de carne e osso. Sobreviver, gente, à perda de uma esposa e 5 filhos amados. E muito fez Dr. Bezerra, mesmo tendo a dor como companheira, gente. Ele fez pelas nossas vidas e pelo Espiritismo e continua fazendo. E o Dr. Bezerra, ele desencarna em 11 de abril de 1900. Então são 122 anos no mundo espiritual. E no livro Semeador de Estrelas, conta-se que quem despertou Dr. Bezerra foi Celina, a mensageira de Maria. Ela aproximou-se do leito onde ele estava se refazendo. Todos nós vamos precisar disso. Tomara que a gente tenha um leito lá para se refazer, né, gente? Mas ele tinha essa conquista, esse mérito. Ela se aproxima com muito cuidado, com muita ternura. Ela diz: Bezerra, acorda, Bezerra. Ele abre os olhos e a vê ali, né, linda, radiosa, e diz: Celina, é você, minha filha? Sim, Bezerra. A mãe de Jesus pediu para te avisar que você já se encontra no mundo espiritual. Venha abraçar e matar a saudade das pessoas amadas que partiram antes de você. Mas aí, Dr. Bezerra, houve um murmúrio muito grande. Ele falou: Celina, que barulho é esse? Ela falou: venha ver você mesmo. Leva o Dr. Bezerra para uma sacada e ele vê, gente, uma grande multidão acenando para ele, sorrindo, uns com lágrimas nos olhos. Ele falou: Celina, quem são eles? Não conheço ninguém. Bezerra, são todos aqueles que você ajudou na terra sem nunca ter cobrado a consulta. São todos os anjos protetores e familiares daquele que você aliviou a dor, o sofrimento, a fome, o frio. São todos aqueles que você consolou na terra sem nunca ter perguntado o nome. São todos aqueles espíritos que chegavam nas sessões mediúnicas atormentados e as suas palavras caíam como bálsamos em suas feridas. Bezerra, são todos os esquecidos, rejeitados, desprezados da terra que você instruiu e orientou. São eles, Bezerra, que estão aqui para te receber. Então nós sabemos que Bezerra morreu pobre. Aí muitas pessoas acham que Dr. Bezerra tinha uma vida miserável. O que eu disse para vocês? Nunca faltou os recursos. O que Dr. Bezerra não tinha, gente, é apego às coisas da matéria. Tudo o que ele tinha, ele dividia com o outro. Então, antes de desencarnar, ele passou 4 meses com uma paralisia em cima de uma cama. Nos livros que contam a sua biografia, diz que em janeiro de 1900, ele é acometido por uma congestão cerebral. E Dr. Bezerra ficou em cima de uma cama, gente, mexendo apenas os lindos olhos verdes. Então ele não pôde trabalhar. Aí ele não tinha uma poupança, não tinha aplicação, não tinha uma conta gorda no banco, não tinha bens, não trabalhando. O que aconteceu? A família ficou em situação de miséria.
Então, gente, se não fosse a generosidade daqueles, porque no quarto do Dr. Bezerra foi colocada uma cadeira. Aquela cadeira, nos 4 meses que ele ficou em cima daquela cama, nunca ficou vazio, né, Rogério? Eles revezavam dia e noite, gente. Eram pessoas que iam ali agradecer o consolo, a roupa, o remédio, a cura. Muitos ainda iam com a intenção para ver se conseguia uma cura de Dr. Bezerra, um consolo. E mesmo naquela situação, gente, quanta cura Dr. Bezerra realizou apenas com aquele olhar. Então as pessoas, pela gratidão, colocavam discretamente embaixo do travesseiro onde descansava o apóstolo do amor, desde aquela moedinha, né, o óbolo da viúva, até quantias maiores. Porque se não fosse essa generosidade, gente, eles não tinham dinheiro nem para o alimento e nem para os remédios de Dr. Bezerra. Então, Dr. Bezerra dorme na terra pobre e acorda milionário espiritual. Quantos milionários aqui dormem milionários e acordam mendigos espirituais? O Chico disse que uma vez chegou um senhor para ele e falou: Chico, mas eu sou tão rico. É, meu irmão, por quê? Porque eu tenho muito dinheiro. Nossa, como você é pobre. Mas Chico, você está de brincadeira, eu estou falando para você que eu tenho muito dinheiro. Por isso mesmo. Então o nosso homem de bem, homem caridoso, elegante moralmente e milionário espiritual, depois de 50 anos desencarnado, tem uma festa lá para o Bezerra. Você pensa que é só aqui que tem festa? Lá em cima também tem, né, Rogério? Muitos encarnados foram convidados em desdobramento. O Chico, na sua modéstia, nunca contou, mas ele estava lá. O que eles estavam comemorando? 69 anos do seu trabalho apostólico aqui e 50 de desencarnado. Tinha uma convidada especial, Celina. Ela veio, como o Rogério nos colocou, para convidar o Dr. Bezerra, que agora, depois desse tempo, ele poderia continuar trabalhando e dessa forma continuar com a sua evolução em mundos superiores. E nós que estamos pensando na aposentadoria espiritual, hein? Bezerra, além das outras encarnações, trabalhou 69, mais 50 e foi convidado para continuar trabalhando. Se estão esperando aqui a aposentadoria espiritual, esquecem. Quanto mais evoluído, o trabalho tem outro significado para esses espíritos. Aí Bezerra, então pede para Celina, pede para Maria, fala para ela que eu não quero ir embora, porque enquanto houver uma lágrima aqui na terra, eu não vou conseguir ser feliz. Eu acho que Maria deixou, né? Bezerra ficou, está e pelo jeito vai continuar muito tempo. Então, gente, hoje ele está aqui e está dizendo assim para nós: filhos amados, em nome do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, eu estou aqui com a minha equipe para harmonizar vossos corpos. Nos ajude harmonizando o vosso espírito. O que Bezerra quis dizer com isso? Ele e sua equipe, gente, harmonizam o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa saúde, nosso lar, nossa família, nossos parentes, aqueles que nós amamos, as nossas lutas existenciais, afetiva, financeira. Ele está pedindo: harmoniza vosso espírito. E aí a pergunta que eu faço: somos pessoas harmônicas? Somos pessoas equilibradas? Aí a gente vai falar assim: eu até que sou, desde que não pise no meu carro. O De Lucas perguntou para o pai dele: viu, pai, sabe aquele tio, não tive muito contato com ele? Ele era uma pessoa boa, equilibrada? O pai do De Lucas respondeu: quando estava dormindo. Gente, às vezes nós somos equilibrados dormindo, tá? Porque dependendo do dia que nós passamos e o que nós alimentamos nosso espírito antes de dormir, quantas séries, né, para alimentar bem esse espírito, né, reportagens, né? Então, dependendo do que nós alimentarmos aqui, ó, o espírito, o coração, nós não vamos ser equilibrados nem dormindo. E o que é que nos desequilibra? Vocês pararam para pensar? Como coisa pequenininha do dia a dia nos desequilibra?
O De Lucas diz que quando ele está fazendo palestra, o que desequilibra ele é tosse. Ou sabe aquela pessoa que vai abrir uma bala e aí ela tenta tirar devagar, quanto mais ela tenta, mais barulho ela faz. Ela oferece para um, para o outro, ronco, né? As mulheres sabem, coitado, às vezes acorda até com hematoma no dia seguinte. Pessoa lerda na tua frente, no trânsito, dá vontade de passar com o carro em cima. E lá no supermercado, você está lá na fila. Tá certo que agora é mais rápido, porque com a inflação a gente consegue comprar muito, né? Uma pessoa está lá na tua frente, ela põe uma coisinha, aí ela está em dúvida com a outra, ela não sabe se leva, ela pede opinião para a moça do caixa, aí ela pegou um produto sem código, tem que voltar lá alguém para pegar, e você fala assim, não, esse é um absurdo. Que egoísmo. No mínimo não tem o que fazer, né? Não tem com quem conversar, vem encher a paciência da moça do caixa, né? E eu aqui com tanta coisa para fazer. Reforma dentro de casa. Ah, meu Deus! Como que pedreiro desequilibra principalmente as mulheres? É sujeira, estraga as coisas da nossa. E aí inventaram essas máquinas modernas, né? Que a gente faz até propaganda, que a gente já chama de maquita, né? Aquele pozinho. É maravilhoso, não é? Telemarketing. Ainda bem que agora no celular tem um identificador, né? Mas às vezes o teu celular está longe, ou você está com um aparelho que não tem identificador. Toca, você ocupada. Você fala, é melhor ir atender. Vá que é alguma coisa urgente. Quando a gente pega, né? Às vezes ainda vai te oferecer algum produto, mas às vezes liga na tua cara. E multa? Quando a gente recebe, você fica tão sereno, né? Fala, o abençoado guarda. E isso, nós sabemos que tem muito mais, porque cada um tem seu ponto fraco aqui. Depois tem aquelas mais complicadas, né? É a pessoa que te provoca, que mente para você, que te traz ciúmes. Como que desequilibra as pessoas. Aí você vai juntando, tá? Papelzinho de bala, tosse, ronco, pozinho da maquita, a pessoa que debochou, a pessoa que faltou um compromisso com você, que mentiu. Ó, acumulou tudo. Chega uma hora que você surta, você roda a baiana, você fica louca, a pressão vai lá em cima, a gastrite, a enxaqueca, e você fala, não aguento mais, pelo amor de Deus, doutor Bezerra, me ajuda. Ele fala, mas eu estou aqui. Eu ajudo e você se desequilibra. Eles podem mandar, gente, um caminhão de bênçãos. Quantas vezes é aqui dentro, tá? Nossa, como que o Rogério está inspirado hoje no livro dos Espíritos. Olha aquela lá, não para mais de falar do Evangelho. Ai, que prece demorada, que vibração longa. Está demorando para o passe, não? Eles podiam pôr mais passista. Eu tenho tanta coisa para fazer, a hora que eu saio daqui, eu vim direto do serviço sem comer. Gente, a gente veio buscar tratamento, força, energia, nós estamos surtando dentro do lugar que você vai buscar um caminhão de bênçãos. Temos que nos equilibrar. Por isso que eu disse para vocês que eu queria trazer um Bezerra humano. Que uma das maiores bênçãos de Bezerra era exatamente o que ele fazia nessas situações. Vocês conseguem imaginar se tivesse telemarketing e maquita no tempo de Bezerra ele se desequilibrando? Vocês conseguem imaginar um Chico, uma Maria, um doutor Bezerra surtando porque tem uma pessoa lerda na frente deles? Não. E eles eram humanos como nós. Por que que eles conseguiram? Porque eles aprenderam a se equilibrar. É de uma hora para outra? Não. Nós vamos surtar ainda, nós vamos ficar loucos, nós vamos rodar a baiana, mas nós temos que começar. Doutor Bezerra, um Chico, nós não vamos pôr Jesus, porque Jesus não é humano, né? O homem, Jesus sim, mas o Espírito, o Cristo, ele nem pertence ao nosso planeta, né? Mas os humanos, Maria, Chico, Bezerra, foram várias e várias encarnações trabalhando, gente, surtando, ficando louco, até aprender a lição. Então ele está falando, eu passei por isso. E eu estou aqui para ajudar vocês a se equilibrar.
Então, qual é a primeira coisa que o Dr. Bezerra fez para conquistar? Tomar consciência. Por que eu surto? Por que eu fico louco? Por que eu desequilibro? O problema é o papelzinho de bala? É a tosse? É o pozinho de maquita? É a pessoa lerda? É a pessoa que te irrita? Não. O problema não é. O problema somos nós. É o nosso ponto fraco. Por que o papelzinho de bala desequilibra uma pessoa e não desequilibra a outra? Por que uma pessoa lerda pode andar na minha frente e eu não desequilibro, não pode andar na frente do Rogério que ele passa com o carro em cima? Por que, gente? Porque aonde você desequilibra tem a lição a ser aprendida. Então o problema não está no outro. O problema está no nosso ponto fraco. E se nós nos desequilibramos diante de uma situação, tem lição a ser aprendida. A hora que a gente aprender a lição, nós não desequilibramos mais. Então o Dr. Bezerra fala, depois que vocês tomarem consciência, veja a lição que tem que aprender. Se tem uma pessoa lerda na tua frente, será que você não está acelerado demais? Será que você não é aquele que quer resolver tudo ontem? Na pressa, na correria, na precipitação, e nós sabemos como essas atitudes têm consequências graves para nós. A hora que recebe uma multa de trânsito, agora nem precisa, mas que você consulta lá. Como que a gente xinga o governo, né? Os órgãos, né? Sem vergonhas. Olha, faz essas leis aqui para pegar dinheiro, meu. É para isso. Doutor Bezerra ia receber uma multa? Para começar, não. Sabe por quê? Porque ele não desrespeitava nenhuma lei. Então, muitos dos nossos desequilíbrios, gente, são consequências do nosso desrespeito. Ação e reação, ato, consequência, causa e efeito. Tudo bem, pode ser que o governo seja corrupto, os órgãos sejam corruptos, mas as leis humanas existem para nos disciplinar. Você só vai pagar a multa porque você desobedeceu alguma lei, porque senão ele não ia pegar seu dinheiro desse jeito. Então esses espíritos, com essa hierarquia do Dr. Bezerra, não respeitavam apenas as leis divinas como nós achamos que essas que devem ser respeitadas. Eles respeitavam as leis humanas. Eles sabiam que as leis humanas são necessárias para nos disciplinar. Porque se não existissem certas leis, nós não teríamos lei. Então nós temos que tomar essa consciência também. Se as leis existem, elas precisam ser respeitadas. Então ele respeitava as leis humanas e principalmente, gente, espíritos dessa hierarquia respeitam o seu próximo. Eles jamais vão querer que a gente suba ao grau de entendimento deles. Vamos dizer que eles descem. Eles vêm para o nosso entendimento. Eles compreendem o tempo evolutivo que nós estamos. Então, tudo que nos incomoda tem lição a ser aprendida. Mas essa capacidade de compreender o tempo evolutivo do outro é muito importante para aqueles desequilíbrios mais complicados. Porque eu disse que o pó da maquita, o papelzinho de bala é temporal, né? Acabou a palestra, você não desequilibra mais. O outro acordou e não vai roncar mais. A reforma acabou na tua casa, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Mas e aqueles desequilíbrios da falha daquele que convive conosco? Daquele que trabalha com você, que está aqui dentro da casa espírita, né? Como diz o cunhado, a sogra. E aquele que está junto ali com você, marido, esposa, filho. Esse daí, aquilo que incomoda nele, você vive diariamente. O que fazer com esses desequilíbrios? Essa consciência de compreender o tempo evolutivo do outro. Então o Dr. Bezerra dizia que com Jesus, gente, um espinho tem 1000 flores. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. O que o Dr. Bezerra quis dizer isso? Que a situação que nós estamos passando, com o aprendizado, com Jesus, nós enfrentamos, passamos e seguimos em frente, como se nós estivéssemos pisando em flores. Mas quando a situação chega e não tem lição aprendida, não tem Jesus, o espinho cutuca. Então, quando os espinhos da vida nos cutucar, o papelzinho de bala, o pozinho da maquita,
aquele que te trai, tá? O ronco, tudo isso que nos incomoda, quando esses espinhos cutucarem, lembra do modelo e guia da humanidade, Jesus. Nós ainda temos lições a aprender. Que lição Jesus tinha a aprender a nível de planeta Terra? E viveu com os nossos surtos, com os nossos desequilíbrios. É como se lá no alto da cruz ele falasse: Pai, perdoa esses desequilibrados, eles não sabem o que faz. Jesus não precisava passar por essas situações conosco que passou. Por que nós nos desequilibramos tanto diante do comportamento e da atitude do outro? Por que nós criticamos, julgamos e condenamos tanto as falhas do outro se nós também temos? Então, gente, o que nos desequilibra, o que nos incomoda é o erro do outro. Então o Dr. Bezerra falou: toma consciência. Todos nós somos perfectíveis. Não fomos criados imperfeitos, né? Porque senão seria feito de fabricação e o Pai não fez isso. Todos nós somos criados simples e ignorantes, temos um caminho a seguir, mas nos encontramos em tempos evolutivos diferentes. Então somos todos perfectíveis, todos nós estamos em busca dessa perfeição relativa. Aqui é uma grande escola, e você acerta sempre dentro da escola? Não. Você acerta, você erra, você cai, você levanta. Todos temos fragilidades humanas, todos nós temos fraquezas, né? Hoje eu estou nessa situação, eu não sei amanhã. Então se eu estou na fila, ou estou no meu carro aqui e falo assim: eu nunca faria o que esse lerdo está fazendo na minha frente, desculpa, então você não é humano. Porque então você nunca vai errar. Você não sabe o dia de amanhã você vai estar naquela situação. Se você não é humano, você é Jesus. Você está no grau de Jesus. E aí mesmo que você não ia criticar, julgar ou condenar. Então pense: eu não sei amanhã. Você sabe se você não vai ter aí um problema físico e você vai ser obrigado a andar devagar na frente do outro? Seja a pé ou no seu carro? Será que aquele carro que está lerdo ali não está com algum problema? A pessoa não está bem? Está com uma pessoa ali dentro que precisa de cuidados? Nós não sabemos o que está acontecendo ali. Nós não podemos dizer: eu não vou fazer isso, eu não vou passar isso. Nós não sabemos o dia de amanhã, porque todos nós somos aprendizes. Então, gente, a diferença é no erro. O erro do outro é diferente do meu. Não quer dizer que eu não erro, mas ele é diferente do meu. Ou vocês acham que nós também não incomodamos, não desequilibramos o outro com a nossa maneira de andar, de falar, de se comportar, de pensar? É assim que nós vamos aprendendo, tomando essa consciência que o problema está no meu ponto fraco. Aquilo que me incomoda tem lição a ser aprendida. E dentro dessas lições eu tenho que compreender o tempo evolutivo de cada um e que nós apenas erramos ou nos equivocamos de forma diferente. Quando eu faço isso, eu vou fornecendo aprendizado para o meu espírito. Fica aqui no meu arquivo mental. E aí a hora que eu vou surtar, gente, a pressão vai lá em cima, eu tremo, a gente sabe tudo o que acontece. O nosso sistema imunológico entra em ação. Ele fala: opa, o Rogério está em perigo, ele está surtando. E esse sistema imunológico vai buscar aqui dentro o que é que ele pode fazer para nos ajudar. Então se ele encontra aqui no arquivo, né, do Rogério: olha, eu tomei consciência, é meu ponto fraco, eu tenho lição a ser aprendida, isso começa a vir à tona. Pode perceber em nós. Tem situações que a gente fala assim: se fosse um tempo atrás, eu tinha passado por cima mesmo. Eu tinha pego a pessoa pelo pescoço e eu consegui me equilibrar. É assim que nós vamos aprendendo. É assim que nós vamos nos harmonizando. É assim que nós vamos nos equilibrando. E aí o Dr. Bezerra pode trabalhar conosco. Então essa é a maior bênção que ele pode nos dar. Esse exemplo de como nos equilibrar. Porque aí ele pode fazer a nossa restauração emocional, que vai passar para o nosso corpo físico. E aí, gente, esse caminhão de bênçãos vai continuar conosco,
vai nos fortalecer e isso vai fazer com que cada vez mais a gente possa crescer espiritualmente. Então, só para a gente encerrar, senão quem vai se desequilibrar são vocês comigo. Quando ele está então diante daquela multidão, né, que traz toda aquela gratidão, Dr. Bezerra diz: a nossa vida futura depende de todo o bem que nós fizermos, das lágrimas que enxugarmos e das palavras que semearmos em nosso caminho, tapetando a senda que um dia percorreremos. Uma boa noite a todos. De tudo aquilo que a Aline falou, acho que a passagem mais emblemática da vida de Dr. Bezerra de Menezes, para mim, é quando ele realmente pega o livro dos Espíritos, né, e fala assim: embora aquilo fosse novo para mim, não era novo para o meu espírito, né? Deixando claro que a verdadeira mensagem do Espiritismo, né, ela é absolutamente atemporal, né, o ensino dos Espíritos, né? Então, já existia, hoje a gente está estudando e vamos rever, né, isso daí. Então, convido a todos mais uma vez a se colocar de maneira confortável na cadeira. Em forma de agradecimento, vamos nesse momento buscando dentro dos nossos corações os nossos melhores sentimentos e ofertando a toda a espiritualidade amiga aqui presente para que possam recolher todas essas boas energias e levar aos mais diferentes lugares do nosso planeta, de maneira muito especial e particular, pela Síria, pela Ucrânia, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, nesse momento de profunda crise pela qual passamos. Vamos vibrando pelas casas assistenciais, independentemente do rótulo religioso. Em particular aqui, pelo nosso Emmanuel, que nos acolhe fraternalmente, nos ofertando oportunidades de estudo e de trabalho. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam e pagam pelas ruas, por aqueles que estão nos presídios e nas casas de detenção. Lugar que bem sabemos, de muito ódio, muita mágoa, rancor, mas acima de tudo o desejo de vingança. Que a misericórdia divina possa chegar a todos esses irmãos e que de alguma maneira sejam estimulados a buscarem uma religião, a sustentação do processo de mudança. Vamos agora envolvendo os nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais. Que eles possam receber, através da ação magnética do passe, os fluidos necessários para a recomposição da saúde do corpo físico, para que jamais deixe que a revolta tome conta dos seus sentimentos, que possam observar nas doenças uma oportunidade de reflexão. Vamos também vibrando pelos médicos, enfermeiros e por todos os demais trabalhadores dos hospitais, por aquela pessoa que nos ocupou o pensamento durante todo o dia de hoje, que ela receba o nosso abraço fraternal e amoroso nesse momento. Vamos vibrando pelos nomes que foram colocados no nosso caderno de vibração, por aqueles que não puderam estar conosco aqui, fisicamente, no dia de hoje, pelo nosso lar, pela nossa família, e finalmente, Pai, por nós mesmos, agradecidos que estamos da Tua presença em nossa vida e que tenhamos sempre os olhos de ver e os ouvidos de ouvir tão necessários na nossa caminhada. Que assim seja.